Boa noite, amados. Estamos iniciando mais uma celebração. Hoje, domingo, dia 10 de maio, vamos começar a celebração da primeira Igreja Batista em Vila Capra, aqui na cidade de Araruama. Esta é a celebração da noite, já estivemos juntos pela manhã, celebramos o Dia das Mães, foi muito maravilhoso estar com vocês. É uma pena que não possamos nos ver pessoalmente, mas quando começam as celebrações, nós começamos ali a nos comunicar, damos boa noite, e isso tem sido maravilhoso, tem sido conforto, essa é a verdade, um refrigério para as nossas almas, saber que mesmo não estando num lugar físico e unidos, estamos juntos no som espírito, com o mesmo propósito de celebrar e de adorar a presença de Deus. E para tanto, gostaria de ler um texto para começar essa celebração. Nós vamos ler o texto que se encontra em Colossenses 1. Vou ler apenas o último versículo desse texto. Lá no versículo 16, que nos diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Existe um Deus criador, o único Deus criador, que nos formou à sua imagem e semelhança. E a Bíblia, ela é muito clara, nós fomos criados por ele e para ele, para a glória de Deus, para a divulgação e proclamação do reino de Deus. Nós somos criados com o propósito de celebrarmos a glória de Deus. Assim como toda a criação, a Bíblia fala que a criação celebra a glória de Deus. A criação, ela reflete a glória de Deus, ela proclama a glória de Deus. A organização do universo, como as estrelas estão nos céus, a terra, os planetas, tudo organizado, cada coisa em seu lugar, tudo isso foi feito por um Deus inteligente, criador, criativo, que nos ama e que nos criou com um propósito claro. E nesta noite nós estamos nos reunindo, cada um no seu lugar, com as suas famílias, nos seus lares, para celebrar esse Deus que nos criou, que nos formou com cuidado, com carinho, esse Deus criativo. Vamos celebrar a presença de Deus. A canção que nós vamos cantar agora diz assim: se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui. Talvez nesse momento, de pandemia, de crise, esse contexto caótico em que nós estamos, você se faça uma dessas perguntas: por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Qual é o meu propósito nesta terra? A Bíblia te responde: você foi criado por Deus e para Deus, para louvá-lo. Aproveite esse momento e celebre a Deus com alegria. Vamos adorá-lo. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui.
te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Ainda na presença de Deus, amados, vamos passar para o nosso momento de oração. E nesse momento de oração, nós aproveitamos para entregar ao Senhor os nossos pedidos, os nossos clamores, os nossos anseios. E tem a história de uma mulher na Bíblia, que se encontra em Marcos 5, que diz assim, que Jesus estava com uma grande multidão e uma mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito com médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe foi aproveitado. Antes, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, não vês que a multidão te aperta? E dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem havia feito isso. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada do teu mal. Querido, eu não sei qual é o pedido que você tem, eu não sei qual é o milagre que você deseja, eu não sei se é cura física, mental, espiritual, eu não sei o que te aflige. O que eu sei é que a Bíblia nos conta que uma mulher que havia 12 anos que sangrava e havia gastado todo o seu dinheiro com médicos, não havia cura para o mal daquela mulher. Jesus Cristo, ele não falou com ela, ele não olhou para ela, ele não tocou nela. Ela simplesmente creu e tocou nas vestes do Senhor, porque ela cria que Jesus tinha poder para curá-la. E assim aconteceu. E Jesus, sentindo que havia acontecido isso, ele quer saber quem é a mulher. E ela se apresenta, e ele fala para ela, vai, a tua fé te salvou. Nesse momento especial, talvez você não tenha mais fôlego para clamar, você não tenha mais forças para gritar, talvez a única coisa que você consegue fazer nesse momento é chorar. Eu quero dizer que as suas lágrimas vão tocar as vestes do Senhor, e dele sairá virtude, assim como aconteceu com aquela mulher. Eu não sei há quantos anos você clama por essa cura, o que eu sei é que não importa o tempo, o Senhor, ele é poderoso ontem, ele é poderoso hoje, e ele será poderoso eternamente. Eu creio na cura que vem de Deus, não porque eu a mereço, mas porque o meu Senhor, ele tem poder para curar. Ele é a cura. Feche seus olhos agora e coloque diante do Senhor o que tem afligido o seu coração. Tire qualquer coisa que impeça o seu diálogo com o Senhor. Esqueça as palavras bonitas, esqueça as formalidades. Rasgue o seu coração na presença do Senhor. Se você não tiver mais fôlego, chore. Se ajoelhe, coloque o seu rosto no pó, mas não perca a oportunidade, assim como aquela mulher não perdeu a oportunidade. Ela ouviu que Jesus ia passar por ali e ela conseguiu se aproximar do Senhor mesmo com toda aquela multidão ao redor dela. Esqueça a multidão, olhe para o Senhor e coloque aquilo que você necessita diante do Senhor, porque Ele é a cura. Paizinho, nós te entregamos agora os nossos pedidos, porque nós cremos que Tu és a cura. Cremos que os Teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Cremos, Pai, que o Senhor tem alegria, tem satisfação em nos abençoar. Portanto, nós clamamos, nós te imploramos, Pai. Atende, Pai, o nosso clamor.
Nós te pedimos, Pai, isso não segundo a nossa vontade, mas segundo a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Ô Paizinho, contempla, Pai, todos aqueles que estão chorando aos seus pés. Contempla todos aqueles, Pai, que agora estão esticando suas mãos para tocar nas suas vestes. Ouça-os, Pai, e libera a virtude de Ti, para que todos sejam curados para a glória e para a honra do Teu nome, que é santo, Paizinho. Olha para a tua igreja, olha para o teu povo, olha para essa nação, olha para o mundo, Pai. Pessoas estão doentes, morrendo, pessoas estão com medo. Pai, quantos estão em dúvidas, Pai, em nome de Jesus. Dá paz, dá cura, acalma e dá certeza, Pai, que a história ela não foge do teu controle. Portanto, Pai, a tua palavra nos promete que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Nós te amamos, Pai. Dá-nos essa certeza, essa confiança que o Senhor continua cuidando de nós. O Senhor é o Deus da cura e nós acreditamos nisso e dependemos disso. Receba, portanto, a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Paizinho. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar.
Em vez dele surge a dor, quando a noite é tão profunda que parece não ter fim. Se a tristeza invade a alma e o olhar já se perdeu, não consegues ver o brilho da manhã que já nasceu. Se o caminho é incerto e o além não podes ver, se os amigos já não sabem com certeza o que dizer, se o céu é tão escuro e traz nuvens de temor, e a esperança se confunde na tristeza e na dor. Vem, descansa em mim, recebe o meu amor, enxuga o pranto e alegra a alma, descansa em meu amor. Eu sei que hoje não entendes, é difícil compreender. Muitas vezes já perdeste a vontade de viver. Sei que o brilho dos teus olhos já faz tempo se apagou, mas eu quero te dar forças para enfrentar a tua dor. Minha paz é diferente do que o mundo pode dar. O amanhã revela a glória e a certeza de encontrar o caminho da vitória, garantido lá na cruz. O aconchego dos meus braços, sou contigo, sou Jesus. Vem, descansa em mim, a minha paz te dou. Repousa agora tua mão cansada sobre as marcas do amor, sobre as marcas do amor. Boa noite, amados, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Vila Capri. Prazer muito grande estar com vocês mais uma vez, a convite do pastor Leonardo, e nesta noite de domingo trazer a mensagem do Senhor para o seu coração. Aliás, para os nossos corações, porque a mensagem de Deus é para todos nós, é para quem ouve, é para quem transmite, e é uma mensagem de Deus porque Deus espera de nós alguma resposta. E eu tenho certeza que nesta noite o Senhor tem algo muito importante, muito especial para o meu coração e para o seu coração. Todos nós sabemos, não é segredo de ninguém, estamos vivendo uma crise sem precedentes
Eu estou há 40 anos no Ministério Pastoral, nunca experimentei o que estou experimentando agora com pastor. 65 anos de idade, nunca vi algo parecido em toda a minha existência. Entretanto, é algo novo, e porque é algo novo, muitas das vezes nós, pastores, ovelhas, a igreja, nós não sabemos o que fazer e o que dizer. Entretanto, Deus sabe, Deus sempre sabe o que nós precisamos ouvir, Deus sempre sabe o que nós precisamos colocar em prática, porque Ele tem planos para nós em qualquer tempo, em quaisquer circunstâncias, no meio da crise ou da paz, ou do momento das vitórias, ou no momento das derrotas, Deus terá sempre um plano para mim e para você. E nesta noite eu gostaria de compartilhar isso com você. E gostaria de falar sobre o tema crise, uma grande oportunidade. É verdade, estamos enfrentando uma grande crise, provocada por uma pandemia, e agora, exatamente nesses dias, o Brasil está mais assustado ainda, porque as informações das autoridades sanitárias é que nós estamos chegando no pico, e é o momento mais crítico, é o momento em que mais pessoas serão contaminadas, mais pessoas morrerão. Isto é lamentável, mas teremos que passar por isso, estamos passando por isso. E como igreja nós precisamos então buscar a misericórdia do Senhor. Nós temos uma porta para bater, e todas as vezes que nós batemos na porta do Senhor, Ele nos abre. Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre uma crise que o povo de Israel passou e teve que enfrentar lá quando estava saindo da terra do Egito, da escravidão do Egito, e dando os primeiros passos na direção da terra prometida. Está no capítulo 14 de Êxodo, quando o povo chegou à beira do Mar Vermelho e não sabia o que fazer. Então eles saíram, Moisés vai levando o povo, vai conduzindo o povo, o gado, todo mundo, e eles vão caminhando, e quando chegam no primeiro obstáculo, o mar à frente. Por que era um obstáculo? Porque à direita era deserto, à esquerda deserto, atrás vinha Faraó com o seu exército, que havia desistido de liberar o povo de Israel para ir para a sua terra. Então eles se viram acuados ali, e nesse momento então eles clamaram por misericórdia, eles conversaram com Moisés e inclusive reclamaram da sorte que eles estavam enfrentando, a situação que eles estavam enfrentando naquele momento. E é exatamente aqui que é o texto que eu quero ler para vocês, está em capítulo 14 do livro de Êxodo, versículos 10 a 14, que diz assim: Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui nesse deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravos dos egípcios do que morrer aqui nesse deserto. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão o que o Senhor vai salvá-los. Hoje, nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O objetivo dessa leitura, amados, e o objetivo de eu escolher esse tema, crise, uma grande oportunidade, é trazer para vocês, nesse instante, um recado de Deus para que tenhamos condições, de fato, de continuarmos na crise, mas enfrentando essa crise de maneira correta. No nosso dia a dia, nós enfrentamos pelo menos 4 tipos de crises, são muitas, mas eu vou destacar 4 tipos de crises diferentes. Crise espiritual, crise material, crise familiar e crise por males físicos. A crise espiritual, todos nós sabemos, é causada pelo pecado, falta de fé, falta de amor, falta de esperança. Aí nós entramos em crise espiritual. A crise material, é claro, é falta de recursos financeiros, finanças abaladas, dívidas, desemprego e os seus correlatos. Nós sabemos que estamos vivendo no meio de uma crise assim. As pessoas estão sem saber o que fazer, sem onde buscar. Os nossos governantes estão fazendo todo o possível para tentar sanear um pouco essa crise, mas ela é sem precedentes. A crise familiar
ela acontece quando nos relacionamentos conjugais não estão indo muito bem, relação com pais e filhos, irmãos entre irmãos, separações, divórcios, né? Vícios, essas coisas causam uma crise tremenda dentro dos nossos lares. A crise por males físicos é causada, por certo, pelas enfermidades, cirurgias, informações, né, a respeito da nossa saúde que está debilitada, e quando você vê que a cura está distante, você não sabe o que fazer, a ciência não oferece uma solução para você, é o que nós estamos enfrentando agora. As pessoas não sabem o que fazer. Muitas informações, muitas medidas, muitas, né, iniciativas, mas, lamentavelmente, nem o nosso ministro da Saúde tem uma solução para essa crise, porque senão já teria implementado. Então, nós estamos em crise, estamos passando por uma crise, como eu já disse antes, sem precedente. E o que fazermos então? O que fazermos? O povo de Israel, naquele momento, estava enfrentando uma crise. Tá? Uma crise que, inclusive, envolvia questão espiritual também. Eles começaram a duvidar do servo de Deus, e duvidando do servo de Deus, duvidando do Deus do servo. Eles começaram a questionar a própria vocação deles, que era formar uma grande nação, e através deles, então, o Messias vir ao mundo. Aí você poderia dizer, mas o que temos a ver com a nação de Israel? Amados, há um grande paralelo entre a história da igreja e a história do povo de Israel. Tá? Elas se misturam. Tá? É muito interessante, eu vejo isso quando leio não só o Velho Testamento, mas o Novo Testamento. Eu vejo que há um grande paralelo traçado entre o povo de Israel e a igreja, né? O povo de Deus agora no Novo Testamento e o povo de Deus antes do Novo Testamento. Então nós não podemos duvidar disso. Então o que se aplicava a eles se aplica a nós também. Querem ver? A vocação é a mesma. A vocação do povo de Israel é a mesma vocação da igreja. Expandir, glorificar a Deus e anunciar que Deus é o Senhor. Essa é a missão da igreja e era a missão também da nação de Israel. Então, a vocação é a mesma, a missão é a mesma, o inimigo é o mesmo. O mesmo inimigo que o povo de Israel enfrentava lá é o mesmo inimigo que a igreja enfrenta hoje. As lutas, as fraquezas, as limitações são as mesmas, porque a natureza humana não mudamos. Né? Assim como os judeus israelitas eram, né? Nós também somos. Então não há como mudar essas coisas. Essa relação ela deve ser feita. Agora, um dado muito interessante é que se a vocação é a mesma, a missão é a mesma, o inimigo é o mesmo, as lutas e as fraquezas são as mesmas, as nossas vitórias também vêm do mesmo Deus. Por quê? Porque Deus continua o mesmo. O Deus de Israel, o Deus de Moisés, é o Deus da igreja, é o Deus do pastor Leonardo, é o Deus de todos nós também que estamos participando deste culto nesta noite. Então, fatos ocorridos lá podem se aplicar aqui, né? E aquilo que aconteceu lá se repete hoje aqui também. Se você voltar à leitura desse capítulo, um texto que eu não li, voltar lá no versículo 3, você vai ver que eles chegaram à seguinte conclusão: o inimigo zombou da situação de Israel e usou a seguinte expressão: estão embaraçados na terra. Pois é, o inimigo fala a mesma coisa a respeito da igreja hoje, zombando da igreja, fechou as portas, estou atrapalhando o culto, a igreja não está podendo se reunir, eles estão embaraçados na terra. Seria o caso, ele está enganado, estava enganado lá e está enganado hoje, mas vamos continuar. No versículo 5, então, o pensamento de Faraó quando diz, né, por que nós deixamos esse povo ir? Por que nós liberamos os escravos? Nós não deveríamos ter feito isso. Então, se no início o inimigo zomba, agora o inimigo reclama. Ele não quer perder. Quando uma pessoa se converte, amados, através da pregação do Evangelho, anunciada por você, anunciada por sua igreja, na verdade o inimigo sofre uma derrota, uma perda no reino das trevas. E ele reclama, e ele corre atrás, ele tenta recuperar as pessoas, ele tenta atrapalhar as pessoas. Isso é verdade. Então ele reclama, ele não quer perder você. Assim como o Faraó não queria perder o povo de Israel lá, Satanás também não quer perder você, e ele vai colocar todo tipo de obstáculo para atrapalhar a sua caminhada cristã, tá?
Versículos 10 a 12, então os servos reclamaram e eles estavam com muita saudade do Egito, né? Porque eles não estavam vendo futuro naquela caminhada. Será que valeria a pena aquela caminhada, entrar num deserto, né? E será que eles fizeram certo? Será que Moisés estava certo? E eles começaram a questionar. Então é aí que entra a palavra de Deus, tá? No versículo 13, Moisés, porém, respondeu, tá? Aí Deus agora começa a falar. O inimigo é colocado no seu lugar, o povo amedrontado é colocado no seu lugar e Deus começa a falar, né? Deus começa a falar. E a primeira palavra foi essa: não temais. Deus estava desafiando a fé daquele povo. Deus estava desafiando a fé daquelas pessoas. Não temais, não temais. Aliás, esse recado ele é repetido na Bíblia. Muitas vezes na Bíblia nós encontramos essa expressão, Deus dizendo para o povo não temer, ou dizendo para o seu servo não temer. Gênesis capítulo 15, por exemplo, versículo 1, nós temos lá, né, Deus falando para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu Deus. Não temas, Abraão, eu sou o teu Deus. Se eu sou o seu Deus, você não tem o que temer. Em Números, no capítulo 14, no versículo 9, nós temos que Josué e Caleb dizendo para o povo: não temais o povo dessa terra, o Senhor é conosco. Então Deus está do nosso lado, Deus está do nosso lado, Ele vai nos levar e nos colocar lá na terra prometida. Ele prometeu que daria essa terra para nós. Então não temam as pessoas dessa terra. Agora veja bem, no Novo Testamento, Lucas capítulo 12, versículo 32, o próprio Jesus se dirigindo aos discípulos e a sua pequena igreja ali, ele diz: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Aqui é uma palavra para a igreja, uma palavra para mim, uma palavra para você, né? Nós não precisamos temer, ainda que sejamos pequenos, ainda que sejamos não tenhamos condições de resolver os problemas que estão ao nosso redor. Primeira parte, então, dessa palavra do Senhor a todos nós, vem com uma ordem muito clara: não temais. Então não há motivos para a gente temer, porque o Senhor está conosco, que é o mesmo que está lá no texto lá de Paulo, né? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus está do nosso lado, amados, não há motivos para temermos, mal algum. Deus vai nos dar forças para vencermos essa pandemia. A segunda ordem que Deus nos dá nesse texto, e para mim fica muito claro, logo depois de não temais, é: estai quietos. Estai quietos, né? Então, uma palavra para você, não só não ter medo, mas para você parar de se movimentar, parar de fazer qualquer coisa, querer tomar a frente, querer tomar a iniciativa de Deus. Aquilo que só Deus pode fazer, eu não posso fazer, você não pode fazer. Então a palavra de Deus é muito clara: fiquem quietos, fiquem quietos. Aliás, lá em Isaías capítulo 30, verso 7, Deus diz assim: no estar quietos estará a vossa força. Ele não está dizendo para você não trabalhar, para você cruzar os braços, não. Ele está dizendo em relação a confiar nele completamente no meio de um problema uma crise que nós não temos condições de solucionar. Nós precisamos deixar Deus agir. No estar quietos é que estará a vossa força. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, ele diz: e procureis viver quietos e tratar dos vossos negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Então o apóstolo Paulo, ele também está aconselhando a igreja no sentido de que nós cristãos devemos cuidar da nossa própria vida, né? Ficarmos quietos diante do Senhor, cuidar dos nossos próprios negócios, sem ficar elaborando muita coisa, porque nós não temos condições de resolver os nossos problemas. Então, não temais é a primeira ordem, e a segunda é: estai quietos. E a terceira é: e vede o livramento do Senhor. Veja o que eu vou fazer. Se vocês permitirem eu agir, vejam bem o que eu vou fazer. Todos nós sabemos o que Deus fez, né? Lá estava Moisés,
e diante do povo, o povo com medo, olhando para trás e vendo o faraó vindo com seu exército, olhando para a direita, deserto, para a esquerda, deserto, o mar à frente sem saber o que fazer. Então Deus dá uma ordem, né? Moisés pega o seu cajado, toca no Mar Vermelho, e a Bíblia diz que o mar se abriu em duas partes, abrindo uma grande estrada, e diz-nos o texto que eles passaram a pés enxutos. Por que aconteceu isso? Porque eles creram, eles não temeram, eles deixaram Deus agir. Eles não teriam condições de construir uma ponte, eles não teriam tempo para fazer isso, então eles ficaram quietos, ou seja, eles confiaram no Senhor. Eles confiaram no Senhor. E por que confiaram? Eles viram o livramento do Senhor. E vede o livramento do Senhor. E você pode achar, mas que lá Deus estava agindo, Moisés estava no centro da vontade de Deus. Amados, Deus continua agindo, Deus continua o mesmo. Tá? Deus continua agindo do mesmo jeito, Deus continua nos amando, Deus continua planejando para todos nós, né? Essa crise toda que é mundial, ela pode ser solucionada por Deus em um dia, em um segundo. Deus pode tomar uma decisão e debelar essa situação toda, e eu creio nisso, e eu gostaria que você cresça também. Por certo, se eu tivesse a oportunidade aqui de conversar com vocês, de dar a oportunidade a vocês de se expressarem, né? Quantas vezes Deus agiu na vida de vocês? Quantas vezes Deus agiu na minha vida, né? Sem dúvida, Deus tem operado maravilhas. Eu me lembro de uma mãe que estava enfrentando uma crise com um filho mais velho, totalmente viciado, dominado pelas drogas, e foi criado na igreja, né? Depois cresceu, se afastou completamente, nunca mais quis nada com o evangelho, e ele andava com um violãozinho nas costas, andando com uma turma de hippies lá em Belfor Roxo, andava para lá, andava para cá, e sempre passava na frente de uma loja de material de construção onde eu trabalhava. E eu via aquele rapaz e sabia que ele conhecia ele, sabia que ele era filho de uma irmã da igreja, e sabia que ele era um motivo de sofrimento para aquela família. Um dia sua mãe chegou para mim, eu estava na cantina da igreja, ela chegou para mim e falou assim: Assis, eu gostaria que você orasse pelo meu filho. Aí eu me senti tão pequeno, né? Eu era muito jovem ainda, devia estar com uns 17 para 18 anos, né? Mas, né, tá bom, vamos orar, isso aí a gente pode fazer. Aí o que aconteceu? Esse rapaz, né, já estava com o pulmão completamente tomado, e um tímpano vazado, e ele estava magérrimo, estava muito, a situação dele era complicada demais. Mas ele chega para o tio, que inclusive pastor, mais tarde veio a ser pastor, e ele virou para o tio e pediu: tio, o senhor arruma um emprego para mim lá onde o senhor trabalha, na empresa onde o senhor trabalha? E o tio então ficou naquela situação, querendo ver o sobrinho se recuperar, mas naquela situação, como arrumar emprego com o rapaz naquela situação? Mas o tio falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um desafio para você. Se você vai frequentar a escola bíblica dominical lá na primeira igreja batista de Belfor Roxo, onde eu sou professor, e você vai frequentar um mês sem faltar um domingo. Se você fizer isso, eu vou arrumar emprego para você lá onde eu trabalho. E o rapaz aceitou o desafio e começou. Foi no primeiro domingo, e lá foi para a minha classe, inclusive, ficou, né, sentado do meu lado. Foi no segundo domingo, e no terceiro domingo ele se converteu. Ele aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Abandonou completamente aquela vida, né? E a família ficou feliz, a mãe ficou muito feliz, eu fiquei muito feliz, e ele ficou mais feliz ainda, né? Porque agora era uma nova criatura. Voltou aos estudos, foi trabalhar. Hoje ele é um oficial do Corpo de Bombeiros, casado, né? um servo do Senhor. Então, esse é um livramento. Deus agiu. Uma situação que às vezes parece que é impossível. A família esperava que acontecesse alguma tragédia com ele, a qualquer momento aparecesse morto lá. Mas não, Deus agiu, Deus cuidou dele. Houve uma vez que eu estava numa congregação embaixo do Sargento Roncalli, lá em Belfor Roxo, e nós estávamos procurando um terreno para construir o templo da igreja que nós queríamos construir ali. Mas não havia terrenos, a gente não tinha lugar mais, e havia uma promessa de uma área lá que era destinada dentro do loteamento para a igreja, e quando eu fui lá, estava tudo certo. Quando eu cheguei lá, disseram para mim: olha só, pastor, o terreno que tem separado lá para uma igreja, mas
pelo que me consta, é para a igreja católica, não é para uma igreja evangélica. Olha, mas isso está no papel? Não está no papel, mas a prática diz isso, os costumes dizem isso. Os terrenos dos nossos loteamentos eles são destinados para uma igreja católica. Eu fiquei muito aborrecido, né? Eu fiquei muito chateado com aquela situação, não pude fazer nada, mas saí dali determinado. Nós vamos construir um templo aqui, vamos organizar uma igreja batista nesse bairro para a glória do Senhor. Conseguimos um terreno por empréstimo, né? Cerca de mais de 2.000 metros quadrados por empréstimo, onde seria construída a escola do bairro. E montamos uma lona, assim como montamos aqui na Vila Capri, aquela lona, nós montamos lá também uma lona e começamos a cultuar ali. E Deus começou a abençoar aquelas pessoas começaram a se converter, Deus fazendo uma obra ali. E um dia, então, decidi que aquele terreno seria o endereço da futura Igreja Batista. Chamei o seminarista, hoje pastor João Barbosa de Paulo, e disse para ele: João, nós vamos construir o nosso templo aqui. Eu disse: mas pastor, aqui não pode, esse terreno está destinado para a construção de uma escola. Eu disse: não, mas nós vamos orar por isso, vamos orar. Oramos, preparei um ofício, enviei para o órgão competente e ficamos aguardando. Num sábado à tarde eu estava lá com um grupo de pessoas e uns pastores foram lá comigo olhar, ver lá o bairro e decidi então dar as mãos com eles assim, orar e dedicar aquele terreno para o Senhor. E o seminarista falava: pastor, esse terreno não pode? Sim, pode sim, vamos orar. E eu pedi então o pai desse rapaz, o tio desse rapaz que eu falei para vocês, que levou para a escola bíblica. Ele já era pastor e eu pedi: pastor, ore por nós, ore consagrando esse terreno. E ele orou. Demos as mãos e na oração ele disse: Senhor, eu quero dedicar esse terreno para o Senhor. Queremos construir aqui o templo. Se o Senhor aprova isso, Senhor, dá-nos esta área para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém. Terminamos de orar, encosta um carro muito bonito, um Chevrolet muito bonito, cheio de pessoas, e o motorista saiu, e era um pastor chamado Gregory Alla Deering, norte-americano, muito meu amigo, trabalhei com ele 8 anos. E ele disse: o que vocês estão fazendo aí, Assis? Eu falei assim: pastor, nós estamos aqui, contei a ele a experiência, acabamos de consagrar esse terreno aqui para Deus. Nós queremos construir o futuro templo batista desse bairro aqui, nesse terreno, e não há mais terreno, então consagramos. E ele foi lá e conversou com os outros norte-americanos que estavam dentro do carro e falou para eles a respeito da decisão que havia tomado, e um deles então mandou que ele desse um recado para mim. E o recado era esse: pastor Assis, quando você estiver com a escritura desse terreno, nós vamos construir o templo, nós vamos construir todo o templo, cadeiras, bancos, o que vocês precisarem, nós vamos ofertar. E eu fiquei muito feliz com aquela informação, muito feliz. Descansei no Senhor. E logo, irmãos, saiu a resposta, né? O terreno foi doado para a igreja, a escritura passada, e eu fiquei muito feliz com aquela decisão, todo mundo, porque foi uma surpresa, era uma coisa impossível, mas nós oramos, pedimos a Deus que abençoasse. Então, entrei em contato com o pastor Gregory, ele entrou em contato lá com aquele americano, e hoje nós temos lá um templo construído para a glória de Deus. Tem crescido, já ampliaram, Deus tem abençoado. O pastor João Barbosa continua até hoje, inclusive, como pastor daquela igreja. Então, uma crise, tá? Um problema, uma situação que parecia impossível, mas Deus agiu. Quando você ora, entrega nas mãos de Deus. Você não tem que ficar correndo para cá, esperneando. É igual você, não sei se você já se lembra daqueles filmes antigamente de Tarzan, quando o mocinho caía num buraco de areia movediça, e quanto mais ele se mexia, mais ele afundava. Pois é, a situação era a seguinte: tinha que parar, ficar paradinho, esperando socorro. E o socorro, então, vinha do alto. Sempre o Tarzan chegava, jogava uma corda, um cipó e tirava a pessoa que estava afundando naquela areia movediça. Olha, amados, a situação que nós encontramos hoje é semelhante. Eu penso que as nossas autoridades estão se mexendo, estão se movendo, tentando resolver, e quanto mais eles decidem, quanto mais eles falam, mais afundam. A pandemia aumenta, a crise, o número de mortos aumenta cada vez mais, e as pessoas estão indo assim de mal a pior. Então a ordem de Deus é esta: não temam, fiquem quietos e vejam o livramento
do Senhor. Vejam o livramento de Deus. Aí no versículo 14, Moisés diz assim: o Senhor pelejará por vós. Deus vai lutar por vocês. Deus vai lutar por vocês. No segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 15, Deus diz a Josafá: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande nação, pois a peleja não é vossa, senão do Senhor. 3 reis haviam se unido: o rei dos Amonitas, dos Moabitas e das montanhas de Seir. E eles queriam destruir completamente a nação de Israel. Aí Deus chega para Josafá e diz: você não fique com medo dessas pessoas. Então a palavra de Deus é muito clara nessa noite para nós. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, porque o Senhor pelejará por vós. Amados, esta batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. Nós estamos vivendo nesse mundo e o mundo está passando por circunstâncias muito especiais. Eu creio que Deus tem planos para a igreja nesse tempo todo especial e eu creio que Ele permitiu que essa crise se abatesse sobre o mundo e sobre a igreja para testar o seu povo. Eu creio que Deus está nos preparando para uma grande virada. Eu creio que Deus está preparando a gente para um grande momento, o momento da igreja. E a igreja deve ver essa crise como uma grande oportunidade. É o momento para a gente resolver isso. Na crise nós descobrimos se somos gigantes espirituais ou anões espirituais. Então aproveite essa crise para obedecer mais uma vez a ordem do Senhor. Só depende de mim e de você. Como vamos administrar essa crise? Vamos reclamar? Vamos retroceder? Vamos reclamar do nosso líder? Não. Vamos confiar no Senhor. Vamos deixar o medo de lado, vamos ficar quietos, vamos dar a oportunidade de Deus para agir. Vamos orar e deixar Deus agir. Não temer, ficar quietos e ver o livramento do Senhor, porque Deus vai nos dar uma grande vitória. Qual é a crise que você está enfrentando aí dentro da sua casa? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Coloque isso diante do Senhor. Ore e fique quieto. Pare de comentar, pare de discutir, pare de reclamar. Apenas confie, porque a ordem do Senhor é essa. O Senhor pelejará por você. Ele já está agindo e a sua vitória já está chegando. Que Deus abençoe e que você veja essa crise uma oportunidade para se tornar um crente mais vitorioso, uma família mais unida e uma igreja cada vez mais fortalecida para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Querido Deus, eterno e bondoso Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor me deu, de estar falando a esta igreja tão especial, igreja que mora no meu coração. E tenho certeza, ó Deus, que mora no teu coração também, porque ela é tua, ela pertence ao Senhor. E nesta noite, Senhor, o Senhor nos desafiou a confiarmos totalmente no Senhor, confiarmos na Tua Palavra, confiarmos no líder que o Senhor colocou à frente do Teu povo e ficar quieto e deixar o Senhor agir. É exatamente isso que estamos fazendo agora, Senhor. Estamos fazendo essa oração porque queremos descansar no Senhor. Cuida dessa igreja, abençoa, Senhor, a liderança dessa igreja, abençoa, Deus, essa cidade, abençoa todas as igrejas tuas nessa cidade e que essa cidade veja, ó Deus, o livramento que o Senhor vai mandar através do teu povo, porque é assim que o Senhor decidiu atuar na vida de uma nação, através do seu povo escolhido, a tua igreja santa. Abençoa os teus filhos, dando-lhes a tua paz e uma vitória nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Onde vai o teu amor? Será que tem um fim? E onde foi que começou o teu amor por mim? Antes do início, tu já eras o amor, esse amor que não tem fim, naquela cruz me eternizou.
O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim, mas não haverá limites. Esse teu amor por mim, de eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama, de eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. Antes do início, tu já eras o amor.